O Viva Saúde dessa semana está de volta conversando com a médica oncologista Flávia Valadares. E hoje nós estamos falando sobre o câncer de pulmão e os perigos do tabagismo. Doutora Flávia, o médico usa muito esse termo e as pessoas às vezes repetem sem saber. O que é uma doença agressiva? Então, uma doença agressiva é uma doença que tem um curso rápido, acelerado. Então, a gente chama um câncer de agressivo quando ele tem um alto potencial, tanto de crescer localmente, infiltrar os tecidos ali daquele local, quanto de cair na corrente sanguínea e dar o que a gente chama de metástases, ou seja, crescer em locais distantes daquele local onde tudo começou. A agressividade, ela é traduzida, então, no nível biológico, no nível molecular, muitas vezes por um acúmulo de mutações no gene daquela célula. Então, muitas vezes, alguns cânceres vão ser mais agressivos do que outros. Por exemplo? Por exemplo, o câncer de pulmão é uma neoplasia que a gente chama de agressiva. Então, ela muitas vezes ela tem uma evolução rápida, tanto no local, quanto um grande potencial de ir para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea dar muitas metástases. Por exemplo, o câncer de pulmão frequentemente dá metástase para o cérebro, dá metástase para o fígado, dá metástase para os ossos. Então, isso é bem frequente. Às vezes, no momento do diagnóstico, a gente já descobre um câncer de pulmão no pulmão, mas com metástase no cérebro, nos ossos. Então, o câncer de pele, por exemplo, não é um câncer considerado agressivo. Se a gente chamar os cânceres de pele não melanoma, a gente agrupa os cânceres de pele não melanoma, a gente diz que são neoplasias que têm uma tendência a não ser tão agressivos. É claro que há exceções. Então, há dentro desse subgrupo de câncer de pele, uma ou outra pessoa que vai ter um câncer de pele que tem um crescimento mais rápido, que é mais agressivo. Que no momento a gente tenta estudar isso através do entendimento melhor das mutações genéticas que levaram àquele câncer. Mas o nosso entendimento ainda é muito incompleto. Por isso a gente não consegue prever. Então a gente está diante de um paciente que foi diagnosticado num câncer naquele momento, a gente não consegue prever exatamente como é que vai ser aquele caso. A gente tem um dado estatístico mostrando que tantos por cento vão estar vivos em 5 anos, tantos por cento vão ter a doença, vão ter metástase, tantos por cento vão ter uma recidiva, ou seja, a doença vai voltar no local, mesmo tendo feito o tratamento. Então a gente tem uma previsão que é estatística, mas que nem de longe a gente consegue prever para aquele caso específico. Aonde que ele vai estar exatamente, dentro da estatística. O que vai acontecer com aquele paciente. Uhum. Então muitas vezes os pacientes cobram muito, ficam muito angustiados, com razão, é óbvio, mas a gente não dispõe de uma informação muito precisa. Por quê? Porque a gente ainda precisa avançar muito no conhecimento molecular, genético daquela célula específica. Você disse que é uma doença silenciosa. O diagnóstico é feito por imagem? Sim, na maioria das vezes o diagnóstico é feito por imagem. As lesões maiores, elas são vistas ao raio-x, as lesões um pouco menores são vistas à tomografia do tórax, mas não existe uma possibilidade ainda de rastreamento populacional. Por quê? Porque o rastreamento ele ainda não é associado a um benefício grande da sobrevida. Ou seja, o rastreamento não vai fazer as pessoas viverem mais ainda. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu melhorar o suficiente o tratamento do câncer do pulmão. Então é um câncer ainda agressivo e que a gente não consegue muito bem desacelerá-lo. Então o câncer de pulmão ele é curável quando ele é extremamente pequeno e quando a gente consegue muitas vezes fazer a operação. Ou seja, retirá-lo com a margem adequada e tudo. Na maioria das vezes a gente não tem essa sorte, a gente não consegue retirar e aí não tem uma possibilidade de cura, porém tem uma possibilidade de tratamento que é importante. Então é importante que seja feito o tratamento mesmo quando não há possibilidade de cura, porque o tratamento melhora a qualidade de vida do paciente. Não dá para operar porque o lugar que ele está é muito arriscado? Sim, não só o lugar, mas como às vezes ele envolve estruturas. Por exemplo, o pulmão está muito próximo ao coração. Então muitas vezes o tumor invade, às vezes vasos do coração, ou às vezes algumas estruturas que não são possíveis de serem retiradas mesmo. Porque a cura vocês entendem como a ausência daquele tumor, né? Ele não está mais ali, mas ele pode estar ali e a pessoa ser tratada com quimioterapia e ter ainda uma qualidade de vida boa. Exatamente. Que essa que é assim, quando não é possível curar, a gente tem uma meta então de pelo menos manter uma pessoa num grau máximo de funcionalidade, ou seja, a pessoa funcionando socialmente, funcionando fisicamente o maior tempo possível. Isso aí é absolutamente possível na oncologia como um todo e especialmente no câncer de pulmão. Agora, lembrando então, como é uma doença extremamente agressiva,
e de diagnóstico tardio, o melhor a ser feito para ela, para a população, é a prevenção. E a prevenção é feita basicamente com a prevenção e o combate ostensivo ao tabagismo, ou seja, o hábito de fumar, ele é a principal causa do câncer de pulmão. E essa sim deve ser evitada, deve ser combatida por diversas maneiras, inclusive com regulação do preço do cigarro e com regulação da publicidade. Antes da gente voltar a falar de cigarro, se a pessoa foi fumante a vida toda, você disse que é um câncer silencioso, é possível, por exemplo, um fumante, alguém que seja um ex-fumante, fazer regularmente uma radiografia de pulmão ou uma tomografia para diagnosticar o câncer, caso ele exista o mais breve possível? Ou isso não é usual? Isso não é usual, porque isso, assim, existem estudos já sobre isso e nenhum desses estudos mostrou um ganho assim comprovado de sobrevida. Igual por exemplo, com a mamografia. Com a mamografia é totalmente diferente da mamografia, do exame da próstata para os homens, do exame do intestino. Ainda não funciona dessa forma para o pulmão. Então, assim, o pulmão, a melhor coisa que a gente tem para fazer é não fumar. Se a gente fuma é parar, se a gente não fuma é não começar. É a melhor coisa a ser feita, tanto para o indivíduo quanto para a população. Quem fumou muito tempo, 10, 20 anos, né, sei lá, dos 15 até os 35, 40 anos, e parou de fumar, ele tem ainda a propensão a ter câncer de pulmão ou esse risco diminui? Esse risco, ele demora muito tempo para diminuir com relação ao câncer. Então, se a pessoa parou de fumar, o risco cardiovascular dela diminui bem rápido, diminui até 1, 2 anos. Então, assim, uma pessoa que parou de fumar, ela vai ter um risco de infartar semelhante ao da população geral após alguns anos. Agora, o risco de câncer de pulmão, ele não se normaliza, ele demora cerca até de 20 anos, especula-se, a gente não sabe ao certo ainda quanto tempo demora, mas fato é que a pessoa que fuma, ela vai ter um risco um pouco maior, né, do que o da população em geral. Se a pessoa ainda está fumando, o risco dela é muito maior, é mais de 20 vezes maior. Se a pessoa parou de fumar, em torno de 10 anos, o risco dela começa a tornar-se paralelo ao risco da população. Ou seja, quanto antes parar de fumar, melhor. Mesmo que a pessoa tenha fumado por um pequeno período na vida, o risco é aumentado. O risco é aumentado. E aquela história de ter muita gente que, para se auto-enganar, eu acho, para de fumar cigarro normal e passa a fumar fumo de rolo, por exemplo. Isso diminui o risco de câncer? A questão é a seguinte, todos os derivados do tabaco, todas as formas de uso do tabaco, inclusive o rapé, tá? Que antigamente usava cheirar o rapé, todas as modalidades de uso de tabaco estão relacionadas ao aumento da incidência de câncer de pulmão. Isso é indiscutível. Então, mudar a modalidade de uso de tabaco, ou seja, fumar o fumo de rolo, cheirar rapé, seja lá o que for, não vai mudar o risco de câncer de pulmão. O risco de câncer de pulmão e de outras doenças relacionadas ao tabagismo vai se manter com qualquer forma de uso do tabaco. Eu tenho a impressão que deve ser até pior, porque não tem o filtro, né? É o fumo mais puro, essa questão do filtro, ela é polêmica, mas de todo jeito, o cigarro tem substâncias suficientes, com ou sem o filtro, para causar câncer, e não só o de pulmão, mas o de boca, o de laringe, o de bexiga, que as pessoas se esquecem. Então, na bexiga pode haver um aumento significativo de incidência de câncer relacionado ao hábito de fumar. Então, eu lembro aos nossos espectadores o seguinte, que fumar é uma condição reversível. A gente não pode mudar ainda o gene que a gente ganhou quando a gente nasceu, mas a gente consegue mudar os nossos hábitos. Por mais que seja incômodo e seja difícil mudar o hábito, qualquer hábito, mas eu acho que é uma coisa passível de mudança e é um investimento a longo prazo. Existe uma propensão genética? Quem tem pai, sei lá, avô, tia, mãe, que morreu de câncer de pulmão tem uma tendência um pouco maior? Sim, mas ela é pequena quando comparada ao hábito de fumar. Então a gente bate muito na questão do hábito de fumar porque ele é muito, mas muito mais importante do ponto de vista estatístico relacionado ao risco do câncer de pulmão do que a influência genética. Pode acontecer com um fumante passivo também? Aquela pessoa que fuma em casa, não pensa muito na família e acaba contaminando de alguma forma a família? Sim, porque na verdade
exposição ao tabaco também. É óbvio que é uma exposição menos Muito intensa, menor. mas é exposição ao tabaco. Então, por isso que a gente diz tabagismo, ou seja, exposição ao tabaco, seja qual for. Então, a exposição ao tabaco dá câncer de pulmão e uma série de outras doenças também. Você tem muitos pacientes? Aqui em Viçosa tem muitos casos de câncer de pulmão? Sim. Viçosa está preparada para tratar assim, uma cidade que tem recursos o suficiente para tratar de um câncer agressivo como esse? Sim, na verdade o serviço de oncologia ele é um serviço multidisciplinar e é preconizado que ele seja multidisciplinar toda vez que ele é estruturado. Então ele conta com médicos de diversas especialidades, especialmente no meu caso, que sou cirurgiã, tem oncologistas clínicos que são os responsáveis pela prescrição da quimioterapia, tem que ter farmacêutico para fazer a manipulação dessas drogas, que são drogas complexas, enfermagem, tanto enfermagem de nível superior quanto as técnicas de enfermagem, para que seja feita então a administração, a supervisão das complicações dessa administração dos quimioterápicos, e nutricionistas, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta. Então, uma gama enorme de profissionais estão envolvidos no tratamento de qualquer tipo de câncer. É claro que quanto mais agressivo, quanto mais complexo for o quadro clínico, maior o número de profissionais que vão ser requisitados e maior realmente a demanda que existirá. Mas, no momento, Viçosa conta, então, com equipe multidisciplinar apta a tratar diversos tipos de tumor. Nos dois hospitais, né? Tem um serviço de oncologia nos dois hospitais. Do ponto de vista cirúrgico também, as cirurgias de retirada de câncer são feitas aqui com tranquilidade? Sim, sem problemas. Assim, houve uma melhora importante nos últimos anos, especialmente com a criação dos centros de tratamento intensivo, então, em ambos os hospitais. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse ter mais coragem, então, nas cirurgias, fazer cirurgias cada vez maiores em pacientes cada vez mais complexos. Então, é importante a criação e manutenção do centro de tratamento intensivo e diversos outros cuidados assim, suportivos hospitalares que têm melhorado. Agora, o SUS não tem, né? Quem tem câncer em Viçosa não se trata em Viçosa, né? Acaba tendo que ir para Ponte Nova ou Muriaé. Por quê? Sim, isso é uma questão relacionada à gestão de saúde. Política. Então, é uma questão mais política relacionada, então, à macro-regional. Então, a gente só é autorizado a ter o credenciamento de um centro de alta complexidade em oncologia, que a gente conhece pela sigla de CACOM. Só existe essa autorização para o CACOM numa macro-região e, no momento, a unidade da macro-região de Viçosa é em Ponte Nova. Então, os pacientes são referenciados para Ponte Nova ou, opcionalmente, por uma questão de convênio da prefeitura, pode ser referenciado para Muriaé também. Aqui, as pessoas que se tratam, em geral, são pacientes de planos de saúde. Sim. Uma última pergunta, doutora Flávia. A poluição de ambiente, como, por exemplo, fumaça, quem trabalha com mecânico, escapamento de carro, tem uma propensão a ter câncer de pulmão também? É paciente de risco? Na verdade, a principal substância que é implicada no câncer de pulmão, a principal substância ocupacional, chama-se asbesto, ou seja, são os derivados do amianto. Então, o amianto ele está muito relacionado ao câncer também, algumas modalidades de câncer. As demais substâncias, elas estão sendo estudadas, mas elas não chegam nem aos pés dos derivados do tabaco. Muito obrigada pela sua participação. Viva Saúde chega ao final, agradecendo mais uma vez a presença da doutora Flávia, nossa convidada. Esperamos que o programa de hoje tenha dado a você que ainda fuma bons motivos para parar de fumar o mais breve possível. Lembramos que o Viva Saúde é uma parceria da TV Viçosa com o curso de Medicina da UFV. Se você quiser rever algum programa ou recomendá-los aos amigos, entre no YouTube, na internet e procure pelo canal Viva Saúde TV Vicosa sem o cedilha. Lá você encontra todos os programas que nós já exibimos aqui na TV Viçosa. E não se esqueça de mandar suas críticas e sugestões de temas entrevistados ao nosso programa. Para isso, envie um e-mail para a gente. Anote aí o nosso endereço, vivasaude@ufv.br. Viva Saúde, tudo junto, sem acento, @ufv.br. Nós voltaremos na semana que vem com mais temas sobre saúde, prevenção e qualidade de vida para você. Até lá!
Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social.